Segunda carta a Timóteo, capítulo 2. Nós vamos pegar aqui, irmãos, o versículo 22, que até eu gravei lá. Eu coloquei no Instagram, eu coloquei em algum lugar, tem tanta rede social também, né? A gente colocou lá. Aí fala assim, ó, 2 Timóteo 2, 22, fala assim: foge também dos desejos da mocidade. Outro vírgula, uma pausa, né? E segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. Isso aqui está falando para Timóteo, né, irmãos? Tanto para ele ser exemplo, como para ele também, né, irmãos, andar com quem era o quê? Exemplo. Amém? Às vezes as pessoas falam assim, não, porque a Bíblia fala que nós temos que olhar para Jesus. Eu sempre digo, em qual contexto? Se é no contexto bíblico, né, de que somente Ele e só Ele é o Salvador, e fora dele não há salvação, concordo contigo. Né? Se é no sentido de que somente Ele, enquanto foi homem aqui na Terra, né? Ele não era homem, mas Ele se fez homem, perfeito e inerrante, nele não há falha, engano nenhum, concordo 500.000%. Agora, no sentido de só Ele, discordo em gênero, número, grau e tudo que pode fazer a pessoa entender que eu não concordo. Por quê, pastor? Irmão, a velha leitura da Bíblia, irmão. A velha leitura da Bíblia, na verdade. Lê a Bíblia, é só ler o Novo Testamento. Quantos versículos, irmãos? Quantos versículos nós vemos a importância do bom testemunho, né? Tanto dos apóstolos, como também do povo de Deus. Lembra que eu pregava semana passada, na verdade, que uma das funções, das qualidades, lá em Atos 6 era o que, irmãos? Sabedoria, né? Cheio do Espírito Santo e o quê? E o que tinha que ter? Ih, meu Deus, você já esqueceu, gente? Se eu brigasse contigo, tu não tinha esquecido, né? Coisa boa, tu esquece? O que é? Bom testemunho. Tem que ter. Amém? Então, está cheio de versículo. Ali não fala, né, que Jesus devia dar o bom testemunho. Ali fala o quê? Que o povo tinha que dar o bom testemunho. Amém? Lembra também? Tem que gravar. Quando eu falo coisa boa para ti, você tem que gravar, irmãos. Não é coisa ruim, a pessoa não esquece. Coisa boa esquece? Tem que mudar essa mente fechada aí. Se você vai para Tito, né, e no próprio Timóteo, lembra que quando Paulo, né, claro, inspirado por Deus, ele dá orientação para levantar ali pastores e obreiros. Irmãos, ele não busca pessoa talentosa, embora Deus dê. Né? Mas o que ele busca nos dar? Olhar, quê? Crente. Gente que dá o quê? O bom testemunho. Jesus falou, acho que é o mais conhecido de todos, né? Vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Não é verdade? Então, é óbvio, né, amores, que só Jesus é Salvador. É claro que só Jesus é perfeito. É claro que como homem ninguém foi como ele, ninguém será, ninguém tem como chegar, acho que nem aos pés dele, embora ele prometeu que em Cristo ele faria as obras até maior, né? Mas é um grande desafio. Então, é importante, sim, nós entender o quê? A importância de nós dar o quê? O bom testemunho. Né? Toda hora a gente vê na televisão, né, escândalos do mundo gospel. Né? Toda hora a gente vê na televisão, às vezes, um grupo, um cantor que vai lá e quer lacrar, né? Que vai lá e quer não sei o quê, completamente, muitas vezes, o quê? Uns antibíblico e até ensino de demônios, não é verdade? Então, quer dizer, isso causa escândalo muitas vezes. Claro que vai ter aquela perseguição, né, moço, que Satanás coloca. O mundo, ele vai perseguir o evangelho? Sim, vai ter, né? Às vezes vão mentir, vão falar, vão acusar. Isso sempre foi assim, sempre vai ser, não é verdade? Mas às vezes, moço, tem coisa que às vezes o mundano, ele aponta, ele acusa, e sabe uma coisa, moço? Ele tem razão. Não é verdade?
Então é uma coisa que eu falo muito aqui na quarta-feira. Eu não vou mudar o meu discurso, né? Que primeiro é a gente, depois o que é a nossa casa, é a nossa família. Irmão, só em dar o bom testemunho, né? Só em dar andar uma vida com Jesus, irmãos, já é. Olha, quão mais fácil é nós pregar o que é a palavra de Deus. Ah, mas o profeta não tem ruim na sua própria casa. Isso Jesus falou no contexto. Depois ele não ganhou os irmãos dele também? Todos os irmãos dele e as irmãs, o que, irmãos? Por parte de José e Maria, né? O que? Se converteram. E aí? Então ele teve sim honra na própria casa dele. Ele teve. Tanto que, vamos, o Tiago, o Judas, né? Nós temos na Bíblia ali o livro deles, só foram os irmãos por parte de José e Maria de. Então, como não teve honra na sua própria casa? Teve sim. Todos se converteram. Então ele ganhou a família dele para ele mesmo. A gente ganhou para Jesus, né? Ele ganhou para ele mesmo, né? Que ele é o Salvador, amém? Então ele ganhou. Então eu creio completamente nisso. Uma coisa é alguém que me vê uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez no mês. Outra coisa, irmão, é quem está do meu lado diariamente. Eu duvido diante de Deus que se a pessoa se converter, irmãos, as pessoas vão começar a olhar o quê? E ver o quê? A diferença. Volto a falar. Talvez num primeiro momento, irmãos, não vão aceitar, né? Vão duvidar, vão falar mal. Tem, né, a parte diabólica, na verdade, tem, né, a perseguição, a gente sabe que sim, né? Mas também, né, às vezes, como eu falava, eles vão falar coisas que é verdade. Às vezes aquela pessoa foi um pai ou uma mãe, um péssimo pai, uma péssima mãe, não é verdade? E aí se converte, aí quer que hoje já vai dar um abraço, beijo no filho, o filho perdoe. Não vai, e não é assim que vai fazer. A pessoa está tão machucada que ela não o quê? Ela não acredita naquilo ali. Não é verdade? Ela não acredita. Mas vai dando-nos, né? Diariamente, né? Vai dando um bom fruto. Eu duvido diante de Deus que o filho, a filha ou os filhos, né? Vão olhar assim, ó, o pai mudou. Amém? Então, se vimos, tem vários versículos, né? Que nós vamos até mostrar aqui, mas esse aqui, né? 2:22 fala, né? Foge também dos desejos da mocidade. Ok, isso aqui é uma coisa que ele tinha que fazer, é pessoal, né? Mas fala assim, ó, e segue, ou seja, não faça isso, né? E faça isso, e segue a justiça, a fé, o amor. Eu não vou pregar um por um, tá? E a paz com os que um coração puro invocam ao Senhor. Então ele devia ser exemplo para esses, né? E ele devia andar no exemplo desses. Um deles era Paulo, não é verdade? Às vezes ele falava, sede meus imitadores. De quem? Dele. Como eu sou de Cristo Jesus. Ou seja, né, irmãos, até a pessoa entender por ela própria, a pessoa andar com as próprias pernas, até a pessoa se firmar na palavra, e aí sim, né? Entender que só Jesus é perfeito, sim, né? Muitas vezes o que vai facilitarmos o quê? É o exemplo de um crente, né? É o exemplo de um homem, de uma mulher, o quê? Que vai discipular a pessoa, volta a falar, não é só ter pavor disso. Mas o quê? É através do falar o versículo, mas também o quê? É da própria vida. Isso aqui eu falava para os obreiros, na verdade, a nossa importância, quando vamos ver aqui como igreja. Às vezes um jovem está lá, não, no mundo, no colégio. Às vezes ele fala assim, pastor, só eu sou crente. Pastor, ninguém é crente lá no meu colégio. Fala assim, então vai te converter o desviado. Não, eu sou crente. Então muda a tua forma de falar. Fale corretamente. Pastor, por enquanto... E um dia eu falei isso em cima do altar, aí no final ali a pessoa falou, pastor, na minha igreja só eu sou crente. Eu falei, mas a senhora não viu que eu falei em cima do altar? Na minha casa só eu sou crente? Ouvi, pastor. Então pode mudar. No culto que eu falei, e a senhora falou, pode mudar o discurso. Como é que se fala? Pastor, por enquanto só eu sou crente na minha casa. Ok, senão eu vou te chamar de desviado. Não é verdade?
Então, às vezes, irmãos, lá no colégio, ele não tem amigos cristãos, não é verdade? E se ele é crente de verdade, irmãos, ele vai o quê? De verdade. Né? Ele vai o quê? Ele vai ter amizade, né? Mas de verdade, melhor amigo, não vai ter. Porque, né? Sabe como é que a juventude vai fazer festa, né? Vão falar piadas de duplo sentido, não é verdade? Vão ir fazer coisas erradas, vão convidar a vez para uma balada, uma coisa assim. E se ele é crente de verdade, como é que ele fica, irmãos? Deslocado. Amém? Ele vai ficar deslocado, irmão. Ou deslocada, né? Que às vezes é uma jovem. Ele não tem, vai ficar, não adianta. Então ele vai se envolver no que dá. Não é verdade? Às vezes eu digo para minha filha, tu não vai para o colégio para fazer amizade, tu vai para o colégio para estudar, né? Porque a maioria lá não é, tem uns que são de Jesus, né? Mas a maioria não é. Então você vai cuidar, mas não vai se ou deixar o que influenciar, né? E aí onde é que esse jovem, irmãos, ou essa jovem, né? Essa pessoa no modo geral, irmão, onde é que ela vai te encontrar, irmãos? Na igreja. Não é verdade? Pessoas que vão ali dar o bom testemunho, pessoas que muitas vezes vão até ir com ela ou levar ela a se divertir numa coisa saudável. Amém? A gente, quantas vezes, vamos aqui mesmo em Alvorada, às vezes tem filhos, né, que ou não tem, ou perderam os pais, ou o pai e a mãe não são convertidos, dão um mau testemunho. E quem que acaba, né, irmãos, não substituindo pai e mãe? Que isso, pai e mãe ninguém substitui. Né? Mas quem é que acaba ocupando esse lugar, irmãos? A gente. Eu falei, meu Deus, quantos filhos eu tenho pelas igrejas que eu passei? Quantos filhos eu tenho, na verdade? Eu só tenho 2 filhos, né? Mas espiritualmente, porque acaba se apegando, obviamente, né? Que as moças se aproximam mais da minha esposa, obviamente, né? Obviamente, ela que vai ficar mais juntinho, né? Mas muitas vezes ali tu acaba ocupando aquele lugar. Não é que é pai e mãe não tem substituição, mas, né? Te dá o exemplo de. Eu mesmo, quando vim para a igreja, eu aprendi a ser homem de Deus na igreja. Em casa, eu já te falei, não tem referência nenhuma de ser humano algum, em parte nenhuma exemplo, né? Mas depois a pessoa, Jesus, né, cuida do coração dela, mas na igreja ali eu encontrei, né? Nos meus pastores, nos obreiros mais velhos que eu, nas obreiras, né? Ali mais velhas, né? Seja, uma coisa saudável que me ajudou bastante, na verdade. Até hoje eu falo coisas que eu aprendi lá no início, na verdade. Então, é o que acontece. Falo, né? Às vezes vem a irmã, só a irmã vem na igreja, na verdade, mas ela senta ali, fica sozinha. Poxa, a outra irmã pode vir se aproximar. Irmã, vamos sentar junto? Faz uma amizade santa, amém? Amém? Né? Ou tá ali o irmão sozinho muitas vezes, né? Aí os homens estão, não, irmão, vou sentar junto com o senhor. Posso? Se a pessoa falar que não, é não. Né? Vamos sentar aqui? Isso. Né? Ah, fundão. Não, fundão é só quando a igreja está cheia. Quando tem pouca gente, é do meio para frente. Ah, tá devendo alguma coisa para alguém? Não, então é do meio para frente. A não ser quando a igreja está cheia, né? Aí não tem problema. Mas vou ficar aqui. Faz uma amizade aqui? Santa, moço. Aquilo acaba sendo aqui uma referência. É importante, moço, isso. Né? Então, ele tinha que buscar o quê? O amor, a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com o coração puro invocam o Senhor. Aí nós vamos numa mensagem, irmãos, bem conhecida, que é o Salmo 133. Ah, pastor, mas nós não temos falhas. De novo, acabei de falar para você que quem é perfeito e inerrante é Jesus Cristo. Não é verdade? Mas nós temos o dever de dar o que? O bom testemunho. Salmo 133. Por isso que a igreja acaba sendo, irmãos, uma segunda casa para nós. Ou para alguns, na verdade, é a primeira. Porque aqui ela tem o que ela não tem lá fora. Né? Ela tem o que ela não encontra ou nunca recebeu, muitas vezes, lá fora. Muito sério isso. Né? Então a nossa responsabilidade é muito grande.
Salmo 133, que todo mundo conhece, não é verdade? Isso aqui teve uma época que eu falava bastante com os obreiros, isso aqui, com os obreiros, né? Os que fazem a obra mesmo. Falava bastante, né? E até hoje eu falo, mas a necessidade é um pouco menos, né? Sobre. Bom, depois eu comento. Aqui fala assim no versículo 1. Salmo 133, versículo 1 fala assim, está exclamando, né? Oh! Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aqui, primeiramente, é irmão e irmão, né? Os irmãos, por parte de pai, de mãe, será irmão de sangue, não é verdade? Deveria ser, amém? A gente sabe que nem sempre é, mas deveria ser. Mas, no sentido que espiritual, ele falou que como é bom, como é suave que os irmãos vivam em união. Então é uma coisa que ele exclamava, oh, não é verdade? É como nós pregava no domingo, né? Eu falava, porque eu busco a Deus em casa. Se buscasse Deus em casa e estivesse funcionando, ia para a igreja. Porque eu vejo o show da fé em casa e eu estou bem. Se tivesse funcionando, a pessoa estava na igreja. Porque, irmãos, quantos versículos nós vamos ver aqui, irmãos, o quê? Que congregar é um é mandamento, irmão. Igual o gaudismo na oferta, uma santa ceia, se batizar, perdoar. Congregar é um mandamento. Não é opcional. E deu, não é verdade? A gente vê que o próprio Senhor Jesus, ele não chamou os 12. Para que ele chamou os 12, irmãos? A palavra fala, né? Lá que ele chamou os 12 o quê? Para estarem com ele. Amém? Então, quer dizer, eles não iam lá como fosse um colégio, né? Aprendiam e iam embora. Não, irmãos, foram mais ou menos, né? 3 anos e meio, o quê, irmãos? Juntos com Jesus. Não é verdade? Inclusive o Judas. Até Judas, eu fui chamado. Até Judas foi um chamado. Só que ele não tornou-se, né? Não tornou-se um dos escolhidos. Infelizmente, ele foi o filho da perdição. Mas ele estava o quê? Até o final, né? Então Jesus, ele, como eu falava, não, ele ficava só ensinando? Não, né? O que, como eu falei, é só ler os evangelhos, né? Ele, né? Ele ensinava por palavras, tem que ensinar, né? Mas também o que? Ele ia moldando eles, dando nos dedos toda hora, né? Pelo jeito, já preguei sobre isso, né? Quebrando alguns preconceitos deles, ensinando, renovando, tal, o quê? Estava preparando aqueles homens para que o sucessor, ou seja, irmão, Jesus, antes de começar a obra, já preparou quem seria o quê? Os seus sucessores. Porque logo que ele começou o ministério dele, o quê? Já chamou os 12, não é verdade? Então, ele logo no começo já o quê? Já preparou o quê? Sucessor, né? Claro, volto a falar, homens que iriam se converter, iriam se firmar, iriam fazer o quê? Iam continuar aqui a palavra de Deus. Então a mesma coisa somos nós, não. A gente é chamado para fazer o quê? Discípulos de o quê? De Jesus, não é verdade? Então, é bom, mas eu volto a falar, né, irmãos? Esse viver em união não é panelinha. Como eu falei algum tempo atrás aqui na obra mesmo, tinha muita divisão em panelinha. Está gravado, eu sou responsável pelo que eu falo. Muita, né? Porque uma coisa é assim, né, irmãos? Às vezes vai ter aquela pessoa que você é mais amigo, não é verdade? Que você tem mais intimidade, vai ter aquela pessoa que é mais travada, ela vai ter mais dificuldade de fazer amizade com aquele que é um pouco mais desenrolado, não é verdade? Então, os dois estão errados, não é só também, né? Mas tinha muito isso, né? Eu lembro que uma vez até peguei umas pessoas e disse, cada 15 dias vocês vão sentar e tomar café, juntos. Não vão falar de igreja, não vão falar de obra, vocês vão sentar e tomar café, para quê? Para estar juntos. Não é para falar de igreja, obra, é sentar juntos, se conhecer. Deu certo, pastor? Não deu. Não deu, porque minha vida... Pronto, saiu. Na verdade, filho estranho, moço. Filho estranho. Era um filho com problema.
mas rejeitou a instrução que virou que um filho esse, e os sentimos como fosse, tipo quando estoura um cano, sabe? Você fica vendo aquela de demônios, tem que ser muito sério o negócio. E eu falei, eu sinto demônios, como fosse um cano estourado. É, porque entendemos? Panelinha não é de Deus, irmãos. Preconceito não é de Deus. Divisão não é coisa de Deus. E tinha, né? E tinha. Então, quer dizer, esse viver união não é exclusão, amém? Esse viver união não é panelinha, não é ter os meus miguxos, minhas miguxas. Não, amém? Todos nós, naquilo que nos é proporcional, amém? Claro, você não tem como eu colocar todo mundo na minha casa tomar café, né? Mas a gente tem que ter um com os outros essa amizade no possível sempre, né? Viver em união. E aí, como fala aqui no 2, ó, é como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. O Arão, ele era o sumo sacerdote, não é verdade? Lá em Hebreu nós temos que Jesus Cristo é o sumo sacerdote, não agora segundo Arão, mas segundo Melquisedeque, ou seja, ele vive para sempre. Então, o sumo sacerdote Arão era o que estava diante da presença, né, de Deus. Hoje o nosso sumo sacerdote é Jesus Cristo. Mas fala que esse óleo escorria desde a cabeça até onde, irmãos? Até a barba, ou seja, né? Escorria e até a barra da túnica, né? Não tinha um calço naquele tempo, né? Até embaixo. Então eu sempre prego aqui, não, é o mesmo óleo que está na cabeça, porque ele vai escorrer o quê? É o mesmo, né? Ele vai estar o quê? Escorrendo até os pés. É o mesmo, não é outro, é o mesmo, é verdade? Então quer dizer, ele vai descendo e até nos pés, ou seja, né? Até lá no garrão, não é verdade? É aquele tal que está consagrado, amém? Hoje nós somos parte de Jesus, nosso sumo sacerdote, a Bíblia fala, né? E hoje nós somos parte aqui do corpo de Cristo. Então, o menor no corpo de Cristo, que seja o garrão, ele está o que, irmãos? Está acima de todo o inferno, não é verdade? Mas essa união, ela está o quê? Debaixo, essa unção está debaixo da união. E aí ele fala aqui no versículo 3, e é como o orvalho do Hermon. Hermon aqui é um monte, tá? É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para... Eu sempre digo, não é a união que produz a bênção, mas a bênção está na união. A gente se uniu e aí a bênção foi produzida. Não! A bênção, ela está na união. Então, quem se une está debaixo da bênção. E quem se desune ou quem se separa não está na bênção. Amém? Então, entendeu? Não é nós nos juntar que produz a bênção. A bênção já está com Deus, né? Mas para nossa da bênção está o quê? O quê? Unidos. Se eu me desliguei, ou seja, né? Me tornei um filho estranho, né? Eu não estou na bênção. Como eu falei, irmão, pode citar versículo até encher a língua. Não tá, não tá e não tá. Deu. Né? Deus não vai fazer, lembra como nós pregávamos semana passada? Sobre a sabedoria da terra, né? A diabólica, né? E a de Deus. Não vai dar. Deus não vai dar um plano para alguém fazer uma divisão. Deus não vai dar uma inspiração para alguém fazer mal para o outro. Deus não vai dar um propósito para alguém prejudicar ou fazer mal para... Não tem, existe isso, na verdade, Deus? Então, tudo que é da divisão, o que ali fala, né? Que não tem o que? A bênção, não tem o que? A vida, não é verdade, Deus? Então, é importante nós estar juntos. Volto a falar, pastor, mas a gente vai concordar em tudo? Claro que não.
Não é verdade? Mas nós temos que aprender no que nós não precisamos concordar. Talvez você goste da cor verde. Eu amo a cor azul. Eu gosto da cor azul. Tudo bem. Tudo bem. Amém? Talvez você seja colorado. Bom gosto, concordo contigo. Talvez você seja gremista. Tudo bem. Beleza. Talvez você seja uma pessoa que coma, como eu, cebola, alho, temperinho verde. Que coisa boa. Talvez você não coma cebola, né? Não gosta de cebola, né, pastor? Eu gosto de comida do hospital. Não concordo contigo, nem um pouquinho. Se comida do hospital fosse boa, nós comíamos em casa, não no hospital. Então é ruim. Mas tudo bem, eu respeito você. Talvez você queira, talvez não, comprar um carrão do ano. Pastor, eu vou ser faceiro aqui com o meu carrão aqui. Nem Deus te abençoe, né? Talvez o outro já prefira outra marca, entendeu? Então nós temos que aprender no que nós podemos discordar e tá tudo bem. Amém? Naquilo que não vai ser contra o quê? A palavra de Deus. Eu não concordo, pastor, que tem que tomar Santa Ceia. Opa. Temos um herege em nosso meio? Que eu acho que não tem que congregar com igreja é criação dos homens. Opa. Além de ter um bitolado que não lê a Bíblia, temos um herege? Não, Efésios 4 fala que a uns pôs Deus na igreja. Quem que Deus colocou? Apóstolos, profetas, mestres, né? Evangelistas, né? Pastores. A gente chamou o quinto ministério, né? O quinto ministério, a gente faz uma alusão aos dedos, né? Que a mão faz o quê? Para trabalhar em favor dos santos. Está lá depois de Efésios 4, você pode ver, né? E ali, então, dizer, é aquela mão de Deus que trabalha, cuidando o quê? O povo de Deus. Amém? Então não foi o diabo quem fez, foi Deus. Amém? Né? Não que Deus ele habita em quatro paredes, não. Mas aonde está o povo de Deus, Deus falou que tiverem dois ou mais em meu nome, ali seria o quê? Vai voltar com eles, amém? Então é essa a bênção que está o quê? Na presença dele. Vamos terminar? Vamos lá para Hebreus agora? Novo Testamento. Então o que eu estou pregando hoje para você na Bíblia? Né? Claro que eu estou correndo por causa do horário. A importância, irmãos, da gente dar o bom testamento, o bom testemunho. Né? Em todo o Novo Testamento vai estar ali. Pastor, mas nós não somos perfeitos. Mas aí que tá, irmão. Quando você tem uma constância em andar com Deus, pode ter certeza que até os teus defeitos as pessoas vão ver como defeito. Elas não vão pegar tudo que tu faz por causa daquele defeito e jogar no lixo. Não vão. Elas não vão. Amém? Elas não vão. Eu te digo isso por conhecimento da palavra. Eles não vão. A pessoa vai entender. Não é verdade? Né? Não, isso aí. Amém? Porque a gente pode errar muito bem. Uma vez fala uma coisa. Não digo palavrão, né? Crente não fala palavrão. Mas às vezes a pessoa fala uma coisa meio de cabeça quente. Né? Às vezes tinha que ser dada aquela repreensão, mas talvez não da maneira que foi dada, na verdade. E a gente erra muitas vezes, na verdade. Mas pode falar uma coisa, né? Como eu falei, o que não pode haver o que é uma constância. Eu sempre digo, não, moça, eu sou direto ao ponto. Quem gosta de dar muita volta é carrossel. Mas é diferente, irmãos, eu ser direto ao ponto e ser na carne, né? O estúpido, o ignorante, o mal educado, o xingador. Aí é óbvio que não, né, moço? Aí eu não sou sincero, aí eu sou um perturbado. Tem que lavar a boca com sabão ungido. Né? Aí é outra coisa. Tem pessoa que fala, porque eu sou sincero. Não, às vezes a pessoa é mal educada. Né? Aí não tem nada a ver com Jesus, amém? Mas, e para entender. E fala assim, Hebreus 10. Hebreus 10, versículo... Eu vou pegar o trem andando aqui, irmãos, mas depois, se você quiser em casa ler todo o capítulo 10, fica de tema de casa, tá bom? Então, nós já vimos aqui, né, irmãos, que era para Timóteo procurar
ser e andar com quem tinha um coração puro. Amém? Que nós vimos o quê? Que não é a união que produz a bênção, mas a bênção está na união. E não há como eu estar na bênção se não tiver o quê? A união. Jesus hoje é o nosso sumo sacerdote, né? E Sião ali é um símbolo hoje da igreja, o que? Do Novo Testamento, não é verdade? Então, né, nós estamos unidos com o nosso sumo sacerdote e no Monte Sião, ou seja, com Jesus e a nossa igreja, a nossa o quê? Congregação. Quando eu digo a nossa igreja, não, eu digo todos os crentes que também pregam a palavra de Deus, amém? Óbvio, né? Mas como nós somos da igreja da graça, estou falando também da igreja da graça, né? Quando tem pessoa que às vezes compartilha coisa tudo quanto é ministério, coisa da igreja dela nunca compartilha. Você quer fazer o quê? Né? Te decida e te afirma. Olha só, e aqui fala só, vou pegar o trem andando, tá? Hebreus 10, 24, fala assim, 10, 24, e consideremos uns aos outros, viu, ó, uns aos outros, e consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. De novo, aqui não fala que é Jesus quem vai me estimular, aqui fala que é você e eu com relação a você. Amém? Então quer dizer, ao amor, é o amor, né? Não precisa nem explicar muito. E o quê? E as boas obras, irmãos. E alguém entre vós sábio e inteligente? Mostre. Né? E os homens verão as boas obras, né? Que vocês vão ver, né? E vão o quê? Vão glorificar o vosso Pai que está no céu. Já preguei aqui sobre Barnabé, né? Porque era homem de bem, cheio de fé. Muita gente se uniu ao... Meu, esse versículo que eu falei, é o que mais fácil tem, ficar citando o versículo aqui, da importância de dar o que? O bom testemunho. Alguém vai dizer, mas esse crente fininho, aí o teu paneiro fala assim, não sei se ele é, mas eu tenho ali o meu irmão, o meu sobrinho, o meu tio, o meu pai, minha mãe, eu não vou na igreja ainda. Mas quando ele começou a ir na igreja, ele mudou. Olha, tu tinha que ver. Aí a pessoa talvez não se converteu, mas ela vai dar o testemunho aqui de quem você era. Por quê? Porque você ficou falando? Não, porque você mostrou, né? Você começou a mudar, amém? Pastor, mas aí o filho não aceita. Mas mãe, nem eu não vou aceitar. Se criar numa vida sendo maltratado. Aí acho que é só chegar e abraçar que mudou tudo. Lembra? Não existe viagem no tempo. Não existe como voltar. É impossível. Isso é coisa de filme. E nem nos filmes não dá certo muitas vezes. Não, né? Mas agora eu vou mudar o meu presente, não é verdade? Se tiver que chegar a pedir perdão, falar filho, filha, pai, a mãe, não era talvez uma referência. Deixa Deus inspirar, né? Olha, eu peço perdão, né? Nunca subvalorizar vocês, né? Não que também amos a pessoa, o outro não é, mas tipo assim, né? Mas eu agora sou de Jesus, sou uma nova criatura, vou me esforçar agora para começar a dar um bom fruto, amém? Vou começar agora, olha, vocês não vão esperar em mim perfeição, olhar para mim e ver que eu nunca erro em nada, mas olha, eu não sou mais boca suja não, tá bom? Olha, agora eu quero mesmo te dar um abraço, te dar um beijo, né? Eu quero, talvez não tem como recuperar o tempo perdido? Não, isso não existe, isso é conversa fiada. O tempo é o melhor remédio, então engole um relógio. Frescura, né? Não, mas agora vamos fazer uma nova vida, de tal maneira que esse tempo que eu tenho aqui na Terra, tu vai ficar tão feliz com a minha vida que você vai dizer assim, nossa, né? Jesus mudou de verdade, amém? Dá o evangelismo, é assim, não tem, né? Então tem que se considerar. E para terminar, fala o quê? Não deixando a nossa congregação. Então, você viu? Então, se tem uma congregação, não deixando a nossa congregação.
como é costume de alguns. Não é muitos, não, é alguns. Então, quer dizer, alguns têm o costume de deixar o quê? A sua congregação. Não é verdade? Volto a dizer, pastor, mas lá onde eu estava tinha adultério, né? A pessoa estava em cima do altar e roubava, a pessoa estava em cima do altar ali cantando e dava um mau testemunho. Bom, irmão, aí é outra conversa, hein? Aí é outra história. Aí se não tirar de lá, você sai de lá e vem para cá. Avenida Getúlio Vargas, 1158. E vem para cá. Né? Uma outra coisa, como eu falei muitas vezes, é não concordar. Porque eu não concordo. Eu acho que o pastor tira uma bombona de 20 litros por pessoa. Compra a tua, irmão. Traz então de casa. Amém? Aí dá um copinho d'água. Compra uma bombona de 20 litros e traz de casa. Aluga um caminhão-pipa que eu vou lá depois benzer para você. Isso é uma coisa o quê? Irrelevante. Né? É coisa que é opinião. Mas vai mudar alguma coisa? Não. Né? Não, o pastor falou que essa água é benzida e é ungida. Né? Opa, peraí. Eu vou dar glória só a Jesus. Ele não reparte a glória dele com ninguém. Ele pode usar o copo com água? Ele pode usar. Mas é ele quem consagra, é ele quem faz a obra. Amém? E a glória é para ele. Amém? Entendeu a diferença? Essa é a diferença. Né? E aí, então, não deixando a nossa congregação como é o costume de alguns. Né? Antes, ela fala assim, antes, ou seja, né? E para evitar, admoestando-nos uns aos outros. E tanto mais quando vedes que vai se aproximando daquele, você vê uns aos outros, na verdade, irmãos. Às vezes eu falo, né? Às vezes tem aniversário meu que nem meu povo não me dá aniversário, não me dá feliz aniversário, só alguns, né? Tem gente lá de longura onde eu passei, pastor, parabéns. Dia do pastor, tem gente que nem tchum para mim, nem uma mensagem no WhatsApp não mandou. Né? Embora muitos fizeram homenagens, eu fiquei faceiro. Mas às vezes tem gente lá que eu fui pastor em 2007 da pessoa. Pastor, parabéns pelo seu dia. Que coisa bonita se lembrar. Verdade? Mas temos que nos admoestar. Né? Não lembra do pastor só para pedir oração e contar problema. Pastor, só dizendo mensagem para o senhor, Deus te abençoe. Pronto. Que legal, meu irmão orou por mim. Amém? E a mesma coisa eu para você, eu falava, né, mano? Então você vem na igreja aqui, aí toda a pregação é paulada, faça isso, seja assim, seja assado, daquilo outro. Meu Deus do céu! Né? É bom que eu tô com uma ovelhinha com um couro bem macio, tanto levar a paulada, quando você bate, mas para amassar o bife. Tá pronto, tá quase transparente, tanto apanhar. Meu Deus, não é assim, irmãos. Amém? Volta a falar. Vai ter aquele dia que é um puxão de orelha, vai ter aquela mensagem que é um pouco, que leva nos dedos, vai ter aquela pregação mais sermão, né? Mais dedo. Tem, com certeza, domingo a gente faz muito isso, né? Mas, irmão, não é só isso, amém? Eu tenho que te apresentar Jesus, tenho que te fazer discípulo dele, amém? Quer dizer, então é importante um ou outro. Não é verdade? E quanto mais vai ser, tanto mais quando vês que vai se aproximando do que aquele dia, você vê que tem um dia com D maiúsculo, né? Você já aqui fala da volta de Jesus. Gente, quanto mais vocês estão vendo que os sinais estão se cumprindo, quanto mais perto da volta de Jesus, mais vocês têm que procurar ser uma bênção que um na vida do outro, né? Volto a falar, claro, perfeição é só Jesus, irmãos. Né, que não erra jamais, só o Senhor Jesus que nunca fez, né? Mas não podemos, né, irmãos, também, né, como falei, dar mau testemunho, chutar um outro, morder a cabeça do outro, né? Porque ninguém é perfeito. Não, amém? É importante dar esse bom testemunho, amém? Vou parar aqui, Deus abençoe você de casa.